Esse é um vídeo de um arquivo pessoal que talvez seja compartilhado. Bom, nesse vídeo eu quero trazer o seguinte tema: ressignificando a minha história. E foi uma coisa que eu recebi hoje sobre a minha própria história e eu achei muito bonito e eu quis gravar um vídeo. Eu tava tentando entender, né? Por que eu escolhi a minha mãe e porque eu escolhi essa família para vir. E aí eu vou começar a contar as coisas que eu pensei durante esse processo. Bom, eu comecei a pensar que eu escolhi a minha mãe porque ela tinha os ensinamentos que me ajudariam a entender várias lições e isso faria com que o meu ser evoluísse. Isso não quer dizer nem de longe que ela foi uma mãe perfeita. Isso quer dizer que através dos exemplos, seja do que fazer como do que não fazer, ela me ensinou. E aí, bom, se esse vídeo for compartilhado, eu quero que essa mensagem possa ser espalhada para outras pessoas que talvez não tenham um relacionamento tão bom assim com o pai, com a mãe, ou com quem quer que seja, né? Principalmente com parentes, pessoas mais próximas, pessoas da família. Talvez seja um questionamento, né? Por que eu vim para essa família? Por que essa pessoa que me fere ou me machuca tanto, né? Que temos tantas dificuldades na convivência, por que estamos juntos? E essa foi a conclusão que eu cheguei, porque se a gente realmente escolhe o momento, a família que a gente quer estar e o momento que a gente quer nascer, então é porque o nosso eu superior sabia que essa família, esse pai, essa mãe, esse parente, esse contexto social, esse momento, né, planetário, seria o ideal para a gente vir. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente para de se sentir vítima, né, de qualquer tipo de tratamento que a gente tenha recebido, principalmente na nossa infância. E a gente começa a entender que isso já era acordado, isso já era combinado antes da gente vir aqui, só que a gente esquece, e quando a gente esquece, a gente fica se vitimizando, né? E aí a gente começa a se identificar totalmente com o nosso eu inferior. E a gente perde lições importantíssimas que a gente poderia evoluir e crescer com esses ensinamentos. E eu comecei a lembrar de todas as coisas que aconteceram na minha infância e coisas que me machucaram. E como essas coisas foram sendo tão... Eu tô fazendo assim porque é exatamente isso, né? A gente nasce, cresce, 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 cresce. Então, coisas que vieram da nossa infância, que foram machucando a gente, ferindo, e que foram dando a base para que a gente tivesse os ensinamentos que a gente precisava para nos tornar quem nós somos hoje. Então, eu achei uma coisa muito bonita, e esse é um detalhe pessoal da minha história, que foi, apesar, porque assim, minha mãe, ela foi uma pessoa muito sofrida, então ela não sabia muito ela não recebeu amor, muito amor, né, quando ela era criança, então ela não soube passar isso. E por muito tempo eu me questionei que amor era esse meio estranho, né, da minha mãe. E agora, com o autoconhecimento, né, com um contato mais próximo com o Criador, eu tô começando a entender
né, que ela não tinha. Então não dá para passar aquilo que você não tem. Mas um ponto interessante que eu achei nisso tudo foi uma peça-chave na história da minha existência. Provavelmente foi combinado entre eu e a minha mãe de que ela viria dessa forma para mim, para que eu pudesse ser lapidada, trabalhada em certas coisas. Então ela teria que não ser tão boa assim comigo, né? E aí, porém, a gente tem muita afinidade de alma e isso é indiscutível. Então, para que a gente continuasse com essa ligação de alma, teve uma peça-chave na minha infância e eu achei isso muito interessante. E se esse vídeo for divulgado, que provavelmente vai ser, eu gostaria que quem estiver assistindo tente também se lembrar de coisas boas na infância que façam sentido para você perceber que toda a sua vida foi guiada para que você evoluísse no final. E a minha avó, ela trabalhou na minha infância inteira, na minha primeira infância inteira, que é quando a gente está com o nosso subconsciente aberto, né? A gente do 0 aos 6 ou de 0 aos 7 anos, a gente está em estado teta direto, nossas ondas cerebrais, nosso subconsciente ele está aberto como uma esponja para assimilar completamente qualquer tipo de informação, ensinamento. E nessa minha primeira infância, a minha avó, ela sempre me falou: sua mãe é uma pessoa maravilhosa, ou às vezes ela falava: nossa, sua mãe tem problema, releva, né? Sua mãe te ama do jeito dela, você tem que se dar bem com a sua mãe. E ela sempre foi uma grande incentivadora, porque eu fui criada pelos meus avós, né? Só para esclarecer. Mas eu tinha muito contato com a minha mãe, eu fui criada pelos pais do meu pai, pelos meus avós paternos. Então, a minha avó, a mãe do meu pai, né, ela sempre me incentivou muito a ter esse contato com a minha mãe e amar a minha mãe. Ela fazia sugestões todos os dias ali, ficou no meu subconsciente de uma maneira que, assim, ficou impressa. Minha mãe poderia fazer o que ela quisesse comigo, eu nunca consegui odiar a minha mãe. Eu ficava irritada, chateada, às vezes ressentida, às vezes magoada, mas eu nunca conseguia odiar a minha mãe. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, como foi tudo maravilhoso na minha história. Porque muito provavelmente a gente combinou que teria que ser assim, né? Ela teria que fazer certas coisas para eu me sentir de repente machucada, porque eu precisava evoluir naquelas coisas, ser curada naquelas coisas. Só que o ponto-chave foi a minha avó, e a minha avó sempre me incentivou a amar, e assim, por mais que ela sempre me ferisse, me machucasse com alguma coisa, tinha ali no meu subconsciente já implantado a ideia de você não vai odiar sua mãe, a sua mãe é sua mãe, a sua mãe é o encarne com você, vocês são mãe e filha, vocês estão conectadas. Então, foi de uma forma que era só para eu me curar, que era só para eu receber as lições. Não foi rompimento, sabe? Por muito tempo eu não conseguia entender isso, mas hoje eu consigo entender. Então, só compartilhando um pouco da minha história, ressignificando a minha história e contando para que vocês, né? Eu não tenho, por mais que eu queira guardar esse vídeo comigo, eu sinto que eu preciso compartilhar para que as pessoas também possam olhar para a sua história, principalmente infância ferida, ou por mais que tenha alguma coisa, assim, a sua infância seja maravilhosa, talvez tenha alguma coisa em algum momento que você provavelmente precise ressignificar. Então, fica o meu incentivo para você olhar para a minha história, né? Ver que eu ressignifiquei e poder olhar para a sua história, para a sua infância, para a sua criança ferida, para a sua criança, de repente, que precisa trabalhar alguma coisa, e fazer isso de uma forma que ressignifique e que
traga paz ao seu coração, a todas as coisas que você viveu, né? Todas as pessoas que te cercaram, a forma como você veio ao mundo, o contexto que você se encontrava, porque quando a gente faz as pazes com o nosso passado, quando a gente faz as pazes com a nossa ancestralidade, a gente se cura, mas a gente também cura a nossa ancestralidade. E a gente também cura as gerações que vão vir, né, depois da gente. Então, é uma mensagem bem rápida, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Tchau.